isso, né? É. Do presidente da República do Brasil ao Collor, ao Fernando Henrique, passando pelo Henry Kissinger, passando pelo Arafat, Gaddafi, nem sei Fidel eu. Castro, Fidel Castro, Elton John, para quem reclama dos anglo-saxões que eram entrevista, Elton John, Shirley MacLaine, Aí aliás, você deu de Henry cara Kissinger com a Madonna. Não dei de cara, fui atrás. Você foi atrás da Madonna, batalhou, claro, uma entrevista batalhável mesmo. Você coloca ela hoje, passado já viu, todo mundo já falou que tinha que falar. Você coloca ela nos seus top 5 aí dos 5 piores? Acho que sim, acho que sim. Eu colocaria definitivamente como a entrevista mais frustrante que eu tive. Eu sou muito fã da Madonna. Eu acho ela maravilhosa, genial, grande artista. Acho que ela, para nós mulheres, deu contribuições memoráveis, sabe? Ela ousou antes de todo mundo. Eu acho ela bárbara. Agora, achava que era muito inteligente. Tudo que eu li dela, a não ser por Martin Amis, que é um escritor que eu respeito muitíssimo, em inglês, e que acabou com Madonna, e eu até levei um susto, a não ser por ele, eu só li sempre Madonna em situações muito interessantes, que hoje em dia eu já ponho em dúvida. Não sei se escreveram para ela passou por e-mail, por fax, ou seja lá como Você nunca for. tinha visto ela em televisão, você não sabia que ela era monossilábica? David Letterman, que ela teve lá, ela complicou a vida do David Letterman, né? Mas ainda, o David Letterman é um humorista, e ainda assim ele se complicou na frente dela. Mas enfim, eu escrevi um programa para dar de presente para ela. Foi um programa de caso pensado. Eu coloquei questões em que eu achei que ela iria brilhar. Deitar e rolar. Que ela iria deitar e rolar, mostrar que veio, e polemizar, e dizer coisas interessantes, como todas as que eu imaginei que ela fosse capaz de fazer. E não foi isso que aconteceu. Não, a gente conhece, ela é a nossa superstar da MTV. A gente sabe que ela é monossilábica, tanto é que ela se dá bem na hora lá do bate-bola. Aí ela é engraçada, aí ela vira Madonna. Eu imagino que assim, nos 10 minutos do primeiro tempo, você já perdeu a paciência com ela. Porque em 2 momentos da entrevista fica claro que você perdeu a paciência. Eu perdi. Uma você falou e a outra você pulou então a pergunta e foi embora. Porque o que aconteceu foi o seguinte, quando eu cheguei, ela chegou depois de mim, o pessoal dela, o staff dela, todo muito simpático. Quanto era o staff dela, que você falou, 17? Umas 17 pessoas. Das 17, 12 eram bibas? Aquelas bibinhas tudo bem histérica? Não, essas foram pessoas que vieram separadamente, que sentam no chão para ver ela responder e para ficar que não faziam nada. Aos 17 é tô falando de segurança, tô falando cabeleireiro. de cabeleireiro, massagista, tô falando de maquiador, tô falando de empresária, tô falando de press agent, assessora de imprensa, tô falando de diretor de mesa, tô falando de 2 câmeras. Estou falando disso, iluminadores, eu estou falando desse tipo de gente. Estou falando do representante da Warner, do cara que cuida dela dentro da Warner. E você, a sua equipe? Eu e o Ninho. Eu e o Ninho Moraes. Porque a gente não podia levar sequer uma câmera fotográfica, porque não é permitido, e eu entendo. Você pode tirar uma foto dela extremamente infeliz e depois sair... Vender por milhões. Exatamente. Que não era o caso. Então, eu fui para lá. Foi um negócio... Foi super negociado. Alguém reclamou, uma das reclamações puseram tanto anúncio em jornal para isto. Eu cheguei já dizendo, não foi boa. Eu avisei de cara, não foi boa. Me decepcionei. E os anúncios foram parte do acerto para poder entrevistá-la. Claro. Primeiro eu levei uma fita com trechos dos meus entrevistados, aí começou a negociação. Aí eu estava em Paris para o final da Copa do Mundo, quando começou a Operação Triangular. Era Nova York, Paris, SBT em São Paulo, e aí era assim, plano de divulgação da entrevista. Inclusive recusado o primeiro plano, dizendo, vocês são amadores, isso é uma porcaria, se não for assim, vocês sabem que vocês têm na mão, uma entrevista da Madonna é preciosa e tal. Então a gente teve que se comprometer com determinados anúncios, determinado número de vezes em páginas de jornal, de jornais de alcance nacional e tantas vezes em tais programas que tem tantos números no Ibope. Foi assim. Aí eu entrei, me apresentaram a ela, o pessoal dela muito simpático, a empresária muito simpática. Eu sentei e comecei a conversar com ela.
Falei, olha, eu acho você do balacobaco, entendeu? Sou sua admiradora, mesmo acho você uma mulher muito corajosa. Oh, obrigado, tal. Fui ao seu show, falei do show, falei disso, aquilo, Estados Unidos, Brasil, pá, vamos gravar. Aí começamos. Primeiro que eu tinha 30 minutos de programa e eles sabiam que o meu programa era de 1 hora. Eu tinha mais ou menos 28 perguntas. Você sabe o que são 28 perguntas, dá no mínimo 1 hora de entrevista para depois você tirar um pouco. Eu fiz as 28 e mais algumas porcarias para conseguir completar 30 minutos. E depois eu achei assim, o que me deixou muito decepcionada e irritada foi que eu achei que ela era mais inteligente do que esperta. E ali ela mostrou só esperteza. E tinha uma coisa para a plateia, tinha uma coisa de rir. Tem uma hora que eu falei para ela do corpo dela. Olha, seu corpo continua muito bonito, que eu queria falar do como é que chama? Dos músculos. Ela não estava tão musculosa, mas que ela... Ela olhou e falou assim, olhou, o pessoal começou a rir, como se eu estivesse cantando. Sabe, esse nível de coisa, aquilo foi me deixando muito aborrecida. E todos os assuntos que eu botava, ela nivelava por baixo. Quer dizer, eu dizia da Camille Paglia, que a Camille primeiro disse que era o futuro do feminismo, depois disse que ela cedeu ao marketing, ela jogar no lixo dizendo assim... Ela é infeliz? Ela não quis dar entrevista para ela? Eu recusei a entrevista. Sabe, tudo não tinha a menor importância. Ela não dá nada. Ela dá não, sim, uma cara feia, uma ironia qualquer jogada ali do... Monossilábica. Pois é, ela foi monossilábica. Gabi, qual a tua técnica de fazer entrevista? Não tenho. Eu faço... o macarrão. Eu acho que dela, do que eu esperava e não ouvi, entendeu? Gabi, fala dos presentes.